Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu estou aqui novamente, meus irmãos, com essa mesma mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. E essa mensagem é muito simples e clara. Ela não deixa dúvida em ninguém que estiver lendo essa mensagem aqui agora, ela não deixa dúvida. Pelo contrário, ela coloca em você certeza, convicção daquilo que você tem que fazer de fato e de verdade para estar no Evangelho genuíno. Porque talvez alguém não tenha te dito, ou talvez você não saiba, mas o Evangelho que está sendo pregado para você aí nas denominações, onde vocês vão, é um evangelho misturado, deturpado e pervertido. É o evangelho que muitos vêm pregando para você. Os pastores, bispos e apóstolos vêm pregando para você dessa forma. Mas você que está ouvindo essa pregação, você não pode tolerar quem venha pregando o evangelho para você dessa forma. Isso já está escrito, que você não pode tolerar. É só você ler lá, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver essa verdade escrita lá. Então, hoje, a mensagem que você tem que ouvir, a pregação do evangelho que você tem que querer para a sua vida, é a pregação do evangelho genuíno. O mesmo evangelho que o Senhor Jesus pregou. E que depois ele deu ordem para os discípulos pregarem o mesmo também. Continuarem pregando o evangelho genuíno, puro e simples. Então, os apóstolos obedeceram isso. E hoje, quem tem que obedecer é você. Chegou a sua vez de obedecer. Agora, por isso, você tem que pregar o evangelho genuíno. Você tem que ouvir o evangelho genuíno e pregar o evangelho genuíno. Para que as pessoas possam crer na pregação do evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Até o fim. Mas para que isso possa acontecer, com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, hoje, todos têm que tomar a atitude decisiva e urgente de voltar para o evangelho genuíno. Porque o Senhor Jesus, que está vendo tudo o que está acontecendo, tudo que está acontecendo aí nas denominações está patente aos olhos dele, e ele sabe que isso é um erro. E esse erro não pode continuar na sua vida, nem na minha, nem na vida de nenhum dos nossos outros irmãos. Por isso, o Senhor Jesus, o Salvador do corpo, que é a igreja, que é você, eu e os nossos outros irmãos, está nos enviando essa mensagem aqui, para que ao olharmos para essa mensagem, possamos enxergar a saída. Possamos enxergar algo que já deveríamos ter enxergado há muito tempo. Mas a cegueira de entendimento, infelizmente, está impedindo a muitos de voltarem para o evangelho genuíno. Lendo essa mensagem aqui e entendendo que ela é a mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Por meio dessa mensagem, ele vai fazer com que nós possamos nos conscientizar, de que nós possamos acordar, de que nós possamos nos despertar para sairmos do erro, para sairmos daquilo que devemos fugir, escapar e sair fora para sempre. Porque não podemos continuar envolvidos, enredados pelo evangelho misturado dentro do paro pervertido. O Senhor Jesus sabe disso. O Senhor Jesus quer que isso aconteça em nossas vidas. Ele quer que nós possamos fugir disso aí. E nunca mais ficar envolvidos com essas coisas erradas, com essas coisas pervertidas, que são faladas e pregadas por homens pervertidos também. Essa é a grande realidade, meus irmãos, que infelizmente hoje tomou conta das denominações, disso aí que se chama de evangélicos. Esses evangélicos que são chamados os crentes, essa definição de evangélicos não existe nas Escrituras.
nas Escrituras do Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, você vai ver que nunca se referiram a Pedro, a João e aos outros irmãos como evangélicos, em tempo algum. Isso é uma besteira, isso é uma mentira. Isso é uma coisa que não tem respaldo nas Escrituras. Não tem nada a ver com as Escrituras. Leia as Escrituras que você vai ver do que as Escrituras nos chamam. Por exemplo, pelas Escrituras sabemos que nós somos o povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos os santos. Nós somos aqueles que foram comprados pelo próprio sangue do Senhor Jesus. Nós somos discípulos. Enfim, é disso que as Escrituras nos chamam, nunca de evangélicos. Então, para esse povo evangélico, que infelizmente está aí nas denominações, onde o Senhor Jesus já não entra, porque ele não participa nem compactua com essas mentiras, com esses enganos, com essas besteiras, com essas porcarias, essas sujeiras, essas coisas mentirosas, enganosas que existem por aí nas denominações. Não, o Senhor Jesus está de fora. E ele quer que o seu povo também saia para fora disso aí. Saia dessa Babilônia, saia do meio deles para sempre. Para que possa voltar para o Senhor Jesus. Possa voltar para a graça genuína de Deus. Possa voltar para a verdade. Possa voltar para a sã doutrina. Possa voltar para o evangelho genuíno. E ao voltar para tudo isso, aí sim, a vida em Cristo, sua, minha e de todos os nossos outros irmãos, vai se tornar saudável, vai começar a ser irrepreensível, vai começar a viver sem mácula, sem essas coisas que nos infectaram, perverteram a nossa consciência, a nossa fé, e nos fizeram desviar da verdade. Então, hoje nós temos que entender isso, para que assim possamos voltar para tudo aquilo que o Senhor Jesus aprova e concorda, baseado em tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, principalmente o Evangelho. Meus irmãos, é hora de fazermos isso. Há tempo para fazer isso. O Senhor Jesus está nos dando tempo. O Senhor Jesus está nos dando tempo para que possamos se arrepender, se purificar desses erros. Mas não podemos endurecer agora nossa cerviz. Não podemos ouvir aquilo que o Senhor Jesus está dizendo e endurecer o nosso coração. Não podemos entristecer ao Espírito pelo qual o Senhor Jesus está nos dizendo, está nos falando coisas sérias, coisas certas, coisas aprovadas, para que, ao ouvirmos aquilo que o Senhor Jesus está nos falando através do Espírito Santo, o Espírito Santo possa começar a nos guiar a toda a verdade. Mas para isso, devemos ter o nosso coração sensível. Os nossos olhos têm que enxergar, o nosso entendimento tem que entender, tem que compreender, para que essa compreensão nos leve a voltar para as primeiras obras, para as práticas certas, para o primeiro amor. Isso tem que acontecer. E tem que acontecer agora de forma urgente. Então, cada um de nós hoje temos que tomar a decisão certa. Isso tem que ser algo decisivo em nossas vidas. Não dá mais para ficarmos brincando com isso. Isso é sério demais. O Senhor Jesus está nos enviando essa mensagem com seriedade. Receba essa mensagem com seriedade, para que você possa viver em Cristo com seriedade também. Com seriedade absoluta, para sempre, sendo fiel a Ele até a morte. Isso tem que acontecer com você. Você tem que amar o Senhor Jesus sinceramente. Você tem que estar nele totalmente. Então chegou a hora disso acontecer. Então chegou a hora de nos conscientizarmos de tudo isso, para que assim, totalmente conscientizados disso, possamos tomar a decisão certa para voltarmos para o Senhor Jesus. Ele nos espera lá fora das denominações.
Então vamos sair das denominações e voltarmos para o Senhor Jesus, para que Ele possa nos abraçar, para que também possamos abraçar ao Evangelho, para que possamos nos esforçar para entrar no Evangelho sempre, dia após dia, para que assim, estando em Cristo, alicerçados e firmes nessa pedra angular, nunca possamos ser confundidos em tempo algum. Então chegou a hora de entendermos isso de uma vez por todas mesmo, para que assim possamos estar em Cristo, para que possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado e também de um modo digno do seu Evangelho. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, assim como esta aqui. E essa mensagem que eu vou ler aqui se chama No Evangelho de Seu Filho. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem que eu vou ler daqui a pouco se chama No Evangelho de Seu Filho. Porque o Evangelho de Deus é o Evangelho do seu Filho. É o mesmo. Então, nós, você, eu, os nossos irmãos, temos que viver no Evangelho do seu Filho, ou seja, no Evangelho do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Nós temos que viver nesse Evangelho. Porque esse é o único Evangelho que existe neste mundo. Isso já está escrito. É só você ler lá a primeira epístola de Paulo aos Gálatas que você vai ver que não há outro evangelho. O que existe é que muitos, ao longo da história, sempre quiseram perverter esse único evangelho de Cristo. E muitos deles conseguiram. E hoje você vê que o evangelho está muito misturado, deturpado e pervertido. Por isso, é necessário que você volte para o evangelho genuíno, que não tem nenhuma mistura, nenhuma deturpação. Esse é o evangelho que tem que estar em nossas vidas para sempre. Então, chegou a hora de entendermos isso. E essa mensagem aqui, que se chama No Evangelho de Seu Filho, vai nos esclarecer sobre essa questão. O Senhor Jesus vai nos esclarecer sobre isso hoje, de forma definitiva, porque é uma mensagem séria para a sua vida. Então eu espero que você, ao ouvir essa mensagem, possa entender tudo aquilo que o Senhor Jesus vai falar para você hoje, de forma muito simples e clara, para te esclarecer, para tirar suas dúvidas, para te colocar certeza e convicção de que você deve viver no Evangelho de seu Filho, que é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem muito séria que vai edificar a sua vida hoje. Pode ter certeza disso. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui, é claro, as Escrituras. E o texto, são dois textos aqui que eu vou ler nas Escrituras, que está aqui na Epístola de Paulo aos Coríntios. E o primeiro texto eu vou ler aqui agora. Ele está escrito assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo disse de forma bem clara, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Com o que eles queriam perverter o evangelho de Cristo? O que eles queriam misturar ao evangelho genuíno de Cristo para que ele pudesse se tornar um evangelho pervertido? Eles queriam misturar esse evangelho à lei mosaica. Eles queriam misturar ao evangelho a lei mosaica, para que a lei mosaica fizesse parte do evangelho e o evangelho fizesse parte da lei mosaica. Ele queria misturar os dois, para que existisse apenas uma coisa só. E isso não é certo, é errado. Por isso,
Esse evangelho que você vê aí nas denominações que está hoje misturado dentro do padre pervertido, é o resultado desses homens que perverteram o evangelho hoje. E muitos deles são pastores, bispos e apóstolos. E muitos deles são pastores, bispos e apóstolos que perverteram o evangelho. Com várias coisas, não só apenas com a lei mosaica, mas também com misticismo, com comércio, com outras doutrinas, com cristianismo, com invencionistas, fábulas, que eles criam engenhosamente, inventando para misturar o evangelho. Prosperidade financeira, riquezas, amor do dinheiro. E eles misturaram tudo isso ao evangelho. E por isso o evangelho hoje está pervertido dessa forma. Mas isso é um erro que tem que ser combatido. E você, como um bom soldado de Cristo Jesus hoje, tem que combater esse erro com eficiência, com vontade, com determinação, usando as escrituras. Usando as escrituras como eu estou fazendo aqui. Então, eles queriam misturar a lei mosaica ao evangelho. E eu vou ler aqui um pouco sobre esse texto. Ele diz aqui, ainda na Epístola de Paulo aos Gálatas: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, meus irmãos, Paulo e outros irmãos não se submeteram a isso que esses falsos irmãos queriam, que esses falsos irmãos se intrometeram com o objetivo de espreitar a liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Porque todos aqueles que misturam ao Evangelho a lei mosaica estão nos reduzindo à escravidão. E hoje muitos estão sendo escravos disso aí, nas denominações. Principalmente esses pastores, bispos e apóstolos. E você também que está na denominação, você está sendo escravo disso. Você está se tornando escravo. E essa escravidão tem que acabar. E para acabar, você tem que voltar para o Evangelho genuíno. Para que assim você viva em liberdade para sempre. Para que você viva na verdade do Evangelho para sempre. Para que a verdade do Evangelho prevaleça e permaneça em sua vida para sempre. Então você tem que entender isso hoje. E aqui no primeiro texto que eu li a palavra que está escrito assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Meu irmão, toda essa epístola de Paulo é falando sobre esse assunto. É falando sobre esse assunto da perversão do Evangelho. É só você ler essa epístola de Paulo aos Gálatas que você vai entender isso. Essa epístola é muito curta. São apenas 3 ou 4 páginas que dá para você ler tranquilo, em menos de uma hora. E se você ler essa epístola, você vai compreender o que você deve fazer para sair desse evangelho pervertido que está aí hoje nas denominações e voltar para o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, essa palavra perturbam, ela também aparece um pouco mais aqui na frente. Quase no final da epístola, essa palavra perturbam, ela aparece, só que em outro tempo verbal. E ele diz aqui: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, meus irmãos, aqueles que hoje, como assim naquela época em que essa epístola foi escrita para as igrejas da Galácia, aqueles que vos perturbam hoje, eles sofrerão a condenação. Aqueles que vos perturbam hoje, seja ele quem for, não importa se é um irmão, uma irmã, um diácono, um presbítero, um missionário, um pastor, um bispo, um apóstolo, não importa quem seja.
aquele que está te perturbando com esse evangelho pervertido, misturado e deturpado, vai sofrer a condenação. Sofrerá a condenação. Essa sentença aqui, que é uma afirmação, vai acontecer na vida deles também. Assim como aconteceu na vida daqueles que perturbavam o evangelho de Cristo lá na Galácia. Aqueles que estão perturbando o evangelho de Cristo hoje, com outro evangelho pervertido, e perturbando a vida de muitas pessoas por causa disso, eles sofrerão condenação também. Eles sofrerão condenação também. Então, se você quer escapar disso, se você quer fugir disso, ainda dá tempo de você se arrepender, de você se purificar desse erro e sair fora desse sistema de denominações que está tudo errado. Que está tudo errado. Está tudo errado a tal ponto de o próprio Senhor Jesus não entrar nesses lugares. O Senhor Jesus não entra nesses lugares. Ora, se o Senhor Jesus não entra nesses lugares, por que você vai entrar e participar ali dessas denominações, desses templos construídos por mãos humanas, que hoje têm CNPJ? Ou seja, foram institucionalizados. Para que você vai participar disso? Você só vai participar disso se você quiser ser cúmplice e conivente. Se você consentir com isso. Se você ficar ali, você vai ser, no mínimo, cúmplice desses erros. Então, chegou a hora de você entender isso de uma vez por todas. Para que você nunca mais participe dessas coisas. Que o próprio Senhor Jesus não participa. Então, você tem que ter em sua vida aquilo que o próprio Senhor Jesus faz, que é não participar dessas coisas. Então não participe também. Para que assim você viva de um modo digno do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado. Porque o Senhor Jesus não está se agradando de ninguém que continua participando dessas denominações, que continua consentindo e sendo conivente com essas práticas erradas, de perversão do evangelho principalmente. Então chegou a hora de você e eu, os nossos irmãos, nos conscientizarmos disso uma vez por todas, para que assim possamos fazer o que é certo, que é sair disso aí, fugir, escapar, sair desse fogo. O Senhor Jesus quer nos arrebatar desse fogo, que se chama evangelho misturado entre o padre pervertido, e está sendo pregado nas denominações. Então é hora de fazermos isso hoje, para que assim possamos agradar ao Senhor Jesus e vivemos nele, olhando firmemente para ele, até o fim de nossa carreira. Então, meus irmãos, agora eu vou ler a mensagem em si, que se chama No Evangelho de Seu Filho. E ela começa assim: Está escrito, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de Seu Filho, é minha testemunha, de como, incessantemente, faço menção de vós em todas as minhas orações. Meu irmão, se hoje, em seu espírito, de fato e de verdade, você está servindo a Deus no Evangelho de seu Filho, isso significa que você, em tempo algum, nunca poderia se deixar passar para um outro Evangelho, diferente, que já está indo muito além do Evangelho de Cristo, de forma que todos aqueles que hoje já foram arrastados e envolvidos e enredados pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido, já deixaram há muito tempo de servir a Deus em seus próprios espíritos no evangelho de seu Filho. E, infelizmente, muitos desses são pastores, bispos e apóstolos que hoje, por se desviarem da verdade, da fé e da boa consciência, estão servindo a Mamon, ou seja, as riquezas, que os fizeram serem dominados pela fascinação das riquezas, pela avareza, pelo amor do dinheiro, pela deturpação das escrituras, por espíritos enganadores e ensinos de demônios, e por mentiras enganosas. Meu irmão, as más consequências para todos aqueles que hoje, em seus espíritos,
já deixaram de servir a Deus no Evangelho de seu Filho são as piores possíveis, porque eles já caíram em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais hoje estão afogando esses homens na ruína e perdição em suas próprias denominações. E mesmo que eles já tenham se desviado da fé e a si mesmos estão se atormentando com muitas dores, e eles acham e acreditam em sua dura cerviz e coração impenitente que estão agindo de forma certa, como se Deus, a quem eles já não estão mais servindo, estivesse aprovando e concordando com as suas práticas erradas e totalmente contrárias à verdade das Escrituras, e principalmente contra as sãs palavras do Senhor Jesus. Meu irmão, nunca siga o mau exemplo de nenhum desses homens insubordinados, porque mesmo que você já tenha sido arrastado por esses homens pervertidos e que falaram para você muitas coisas pervertidas, hoje o Senhor Jesus está te concedendo a oportunidade de se arrepender sinceramente, para que então você possa conhecer plenamente a verdade, para que assim, em seu espírito, você possa servir a Deus no Evangelho de seu Filho, com total obediência e fidelidade. Meu irmão, servir a Deus em seu espírito, no Evangelho de seu Filho, é o que vai fazer você permanecer na palavra do Senhor Jesus, permanecer firme na graça genuína de Deus, permanecer na prática da sã doutrina, permanecer na esperança e na verdade do Evangelho, permanecer no primeiro amor, permanecer na centralidade de Cristo, permanecer alicerçado na fé, permanecer na santidade, permanecer no sentimento de humildade, permanecer longe de doutrinas estranhas, permanecer fora da Babilônia, permanecer longe de coisas terrenas e permanecer na simplicidade e pureza devidas a Cristo, de forma que a sua vida permaneça constante em tudo isso e em outras coisas que o Senhor Jesus aprova, vai sim contribuir em muito para que você continue com integridade e inteireza de coração em seu espírito, servindo a Deus no Evangelho de seu Filho, até o dia em que você possa entrar purificado, aprovado, em paz, sem mácula e irrepreensível, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, agora que tudo já foi falado, essa mensagem já foi lida para você, que foi uma mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, agora você tem que deixar essa mensagem cumprir o objetivo dela em sua vida, porque o objetivo dessa mensagem é que você possa viver servindo a Deus no Evangelho de seu Filho, que é o Senhor Jesus. É dessa forma que você tem que viver. Você tem que viver agradando a Deus, mas vivendo no Evangelho de seu Filho, totalmente. E o Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho genuíno. Esse é o Evangelho certo para a sua vida. Esse é o Evangelho que vai produzir bons resultados em sua vida. Resultados permanentes, aperfeiçoadores, aprovados pelo Senhor Jesus. Resultados que Ele concorda que estejam em sua vida. Então, você tem que querer isso para a sua vida. E você tem que querer isso também para a vida dos seus irmãos. Para que assim, todos nós juntos, de forma unânime, possamos viver no Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho genuíno. Para que possamos pregar esse Evangelho. Para que as pessoas possam crer em Jesus através da pregação do Evangelho genuíno, que não é pervertido, nem misturado, nem deturpado em tempo algum. Nós temos que manter esse Evangelho em nós dessa forma.
de forma genuína. É isso que tem que acontecer. É isso que o Senhor Jesus espera. É por esse motivo que Ele nos enviou essa mensagem hoje, com esse objetivo, de nos conscientizarmos disso, para que essa mensagem possa nos esclarecer, nos colocar a certeza de que, tomando a decisão certa, tomando a decisão decisiva de voltarmos para o Evangelho genuíno, estaremos agradando ao Senhor Jesus. Estaremos de acordo com Ele, e não de forma contrária a Ele. Porque muitos hoje, infelizmente por aí nas denominações, já não estão concordando com essas palavras do Senhor Jesus. Já estão ensinando outra doutrina e já não concordam com essas palavras do Senhor Jesus. Para esses, as Escrituras dizem que eles não entendem nada, que eles são enfatuados. Todos eles não entendem nada e são enfatuados. Então você não pode fazer parte disso em tempo algum. Chegou a hora de você entender isso de uma vez por todas. Através de tudo que já foi falado aqui, pelas escrituras, pela mensagem em si, enfim. Agora é com você. Tudo já foi entregue para você. Tanto o texto das escrituras em Gálatas, como a mensagem que veio da parte do Senhor Jesus, para a sua vida hoje, tudo já foi entregue de forma muito clara e simples. Agora chegou a hora de você receber o que lhe foi entregue e começar a praticar isso. Colocar em prática, de fato e de verdade. Porque ao você colocar em prática isso, a prática disso vai te trazer novamente para o Evangelho genuíno, para que você possa viver no Evangelho de seu Filho, que é o Senhor Jesus. Então essa é uma mensagem séria e importante para a sua vida, relevante, para que assim, tanto você como eu, como todos os nossos outros irmãos, possamos estar juntos como igreja em Cristo Jesus, firmados nele até o fim, pregando o Evangelho, vivendo pelo Evangelho, vivendo no Evangelho e pelo Evangelho para sempre. Então que isso possa acontecer, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.